para trás a mente clama, o templo interior reluz, não vigiava, a alma se conduz. Fogo de Guebura, água de Hereste, a quebra do vaso que a alma pede. Não há inimigo além do próprio olhar, a sombra de Balá que nós vamos domar. 26 é a soma, o nome a reinar, a queda é a ponte para se elevar. 32 caminhos de Hormá a brilhar, na Brit Milá dos lábios o silêncio ecoar. Desperta a consciência, a luz de marear, o profano e o sagrado não vão se misturar. A boca é o altar, a morada do rei, nas palavras puras o espírito guiei. A união se faz, a fragmentação tem fim. O eco da alma ressoa em mim. Amém, amém. Amai, 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 amai. Naglipan ismeretash lajana moga shiva azar bitamuz eguni sharme arora sereuzo ekamikdash apnimi meir tisha be'av neshama vele. של גבורה, מים של ארס, זוהי שבירת הקלישאה, נשמה מבקשת. אין אויב מלבד המבט העצמי, את הצל של בלקנו נרניה. 26 הוא הסכום השם שולט, הנפילה היא הגשר להתעלות. 32 נתיבות ערעור מעלה, העיר בברית מילה של השפתיים, השתיקה מהדהדת. מעוררת המודעות, האור של משיח, הרוב והכושלו התערבו. הפה הוא המצבר, משכן המלך, במילים טהורות את הרוח הדררתי. העירוד נוצר, הפיצול מגיע לקיצו, את הנשמה מהדהד בי. Amen, Olá e bem-vindos a mais um mergulho profundo no material que a gente separou para hoje. Olá, e o material de hoje tá denso e fascinante. Tá muito. Hoje a gente vai focar numa análise bem complexa sobre como tradições milenares, especificamente textos esotéricos, escondem códigos psicológicos. Códigos sobre a própria arquitetura do comportamento humano, né? Exato. E a base documental, a fonte dessa nossa exploração de hoje, vem toda dos ensinamentos da escola Kibelme Sinai. Sim, mais precisamente das lições estruturadas pelo Moré André Clem Rosa. Isso. E a nossa grande missão aqui, logo de cara, é propor uma ultrapassagem daquela leitura literal. Da leitura histórica da Torá, sabe? Perfeito. A ideia é entender as leis de causa e efeito que esses textos trazem para o desenvolvimento da consciência, sem ficar preso à história antiga. E o pilar fundamental que sustenta essa abordagem cabalística toda é justamente uma mudança de paradigma estrutural sobre o texto. Como assim? Tipo, sob essa ótica específica, os eventos históricos, os arquétipos, aqueles grandes personagens bíblicos, eles perdem totalmente o caráter de crônicas do passado. Eles deixam de ser pessoas físicas ou inimigos de um território geográfico. Exatamente. Eles passam a ser lidos como representações dinâmicas das nossas próprias batalhas internas.
O campo de atuação dessa sabedoria não é um deserto lá na antiguidade. É a mente. É puramente a mente humana contemporânea. E as forças antagônicas que operam dentro dela o tempo todo. E para começar a decodificar isso, o material traz a Parashá Balak como primeiro estudo de caso, né? Isso mesmo. Porque numa leitura superficial, tradicional, a gente esbarra em Balaque e Balaão. E eles geralmente são vistos como feiticeiros ou reis que tentam destruir o povo de Israel com maldições. Inimigos externos. Inimigos externos. Mas aplicando a metodologia do Moren Drecklen Rosa, o foco muda para o nosso microcosmo humano. Totalmente. Balaque e Balaão representam forças intrínsecas, forças bem corrosivas da nossa estrutura psicológica. O verdadeiro inimigo. Exato, que não está lá fora, o embate é com o ego. Só que aí que está o ponto interessante. A maneira como o ego é definido nesse contexto é bem afiada. Não é aquele conceito freudiano, sabe? Não. Nem é sobre vaidade simples de achar que é melhor que os outros. É cirúrgico. É bem cirúrgico. O ego é conceituado como a vontade contínua de receber somente para si mesmo. Somente para si mesmo. Sim, essa é a força motriz central que Balaque e Balaão personificam. É uma energia de absorção absoluta que opera na base do medo. Do medo e da escassez. Isso. E o principal subproduto disso é criar a ilusão de fragmentação na mente da pessoa. Nossa, e entender essa ilusão de fragmentação é vital para entender o sistema todo. Com certeza. Porque agindo sob essa vontade de receber para si, o indivíduo acaba construindo uma barreira impenetrável. Inconscientemente, na maioria das vezes. Exato. Uma barreira entre ele mesmo, o Criador e o tecido social ao redor. É aí que o outro deixa de ser percebido como parte da mesma unidade cósmica. Sob esse filtro do ego, qualquer outra pessoa vira um obstáculo. Ou uma ferramenta a ser explorada. Balaque e Balaão simbolizam o egocentrismo absoluto e a dúvida paralisante que sabotam a nossa unificação. E a sabotagem acontece porque o ego precisa dessa separação para existir, né? Sem separação, o ego morre. Então, o ato de amaldiçoar, que a Torá descreve, não é um feitiço de varinha mágica. É a injeção da dúvida. Injeção contínua da dúvida sistêmica na mente. Quando a pessoa começa a duvidar do propósito, a duvidar do divino, ela reverte para padrões instintivos e reativos na hora. Então, entender esses personagens como sombras da nossa própria mente exige muita autoobservação. É mapear onde a gente está tentando monopolizar a energia no dia a dia. E monopolizar a atenção só para nós mesmos, prejudicando todo. Aqui é onde a coisa fica muito interessante. Considerando que o ego constrói essas barreiras de isolamento ativamente, como é que o universo físico lida com isso? Bom, a arquitetura do universo tem mecanismos de correção muito precisos. O mundo manifesto não deixa essa bolha de isolamento ficar estática. Ele força a quebra. Ele força. E aí entram as forças opostas que regem a criação. De um lado, a gente tem a força de expansão e doação, que a Cabala chama de Hesed, a misericórdia. Do outro, a força de contração, de limite, o rigor, que é Gevurah, o julgamento. Hesed e Gevurah. Elas ficam interagindo o tempo todo. Essa interação é o motor da realidade. E o mais sofisticado é que não é caos. É tudo milimetricamente orquestrado pelo Criador. Orquestrado atuando no quê? No nosso processo de correção? Isso. No fluxo de correção de cada alma, que é o nosso Gilgul, a nossa reencarnação. Então, os ciclos de facilidade, quando tudo flui maravilhosamente bem, isso é a luz de Hesed? Exato. E os ciclos de restrição severa, de perda, de limite, são impostos por Gevurah. E o propósito disso é produzir um balanço estrutural na psique. Um balanço para fraturar a casca endurecida do ego? Fraturar a casca. Porque o rigor que a gente encontra na vida através de Gevurah é só a cristalização da nossa própria vontade de receber que acumulou. O ego se acumula e precisa ser desfeito. Então, aquele desconforto pesado não é uma punição displicente. Longe disso, é força de pressão matematicamente calculada para quebrar a limitação. A energia precisa circular sem o filtro do isolamento. Você sabe que, lendo as anotações, eu vi que isso parece muito com engenharia de materiais aplicada à espiritualidade. É uma ótima analogia,
Pensa numa semente plantada na terra. Ela precisa daquela pressão densa e escura do solo. Que seria a manifestação física de Gevorah. Isso. Ela precisa disso para que a casca externa arrebente. Se a proteção ilusória da semente não for destruída pela pressão externa, a árvore não sai. O potencial fica sufocado. Sufocado pela ilusão da fragmentação. O rigor implacável força a estrutura rígida do ego a ceder espaço para a verdadeira intenção da alma. Essa visão lógica da quebra nos leva para um ponto altíssimo do estudo, a matemática cabalística reinterpretando fatos históricos pesados. Ah, as datas, sim. Exato. Para quem estuda as tradições hebraicas, as datas de 17 de Tamuz e o 9 de Ave têm uma carga lúgubre enorme. Séculos de luto nacional. O período de Ben Hametzarim, marcado historicamente por tragédias, tipo a violação das muralhas de Jerusalém e a destruição dos templos. Sim, mas a escola Kibel Sinai tira o foco da exterioridade do luto e mostra um cálculo que muda radicalmente essa percepção de tragédia definitiva. A soma das datas? A soma simples. Se você somar o 17 do mês de Tamuz com o 9 do mês de Ave, o resultado é 26. E, gente, a exatidão em chegar nesse número 26 é o grande vetor de mudança de perspectiva aqui. Porque não é um valor aleatório. 26 é o valor numérico exato do tetragrama sagrado. O nome inefável do Criador. De 4 letras, que representa a misericórdia absoluta. A raiz da existência. O que o Mori André Klein Rosa elucida é que os dias de maior destruição material trazem no próprio DNA matemático a assinatura da divindade. A assinatura do Criador está no auge do caos. Isso redimensiona o que a gente chama de queda espiritual ou colapso na vida. Totalmente. Se o código da misericórdia infinita é a base da destruição, a quebra das nossas muralhas mentais não é falha de percurso. Quando o que o ego considerava seguro desmorona, é a manifestação da vontade divina limpando o terreno. Limpando para começar um ciclo novo. É o fim da tendência humana de ver a adversidade com desespero. O ego entra em pânico quando suas defesas caem, acha que é a aniquilação. Mas, na verdade, é um pré-requisito inegociável para construir o templo interno. O templo histórico de Jerusalém, na visão da Cabala, é a nossa consciência, que tem que estar estruturada para receber a luz. E o templo velho, corrompido pela vontade de receber, precisa ser demolido, para erguer um santuário de doação. Essa demolição cirúrgica tira as idolatrias sutis do ego do caminho. E se a quebra limpa o terreno, o próximo passo é purificar os materiais dessa reconstrução, certo? O material detalha isso usando o pacto de Abraão. Sim, a instrução para o sacrifício de 5 animais. Que, de novo, não tem nada a ver com rituais externos primitivos de abate. Nada. A Torá é feita de códigos vivos. A análise rejeita a ideia de que a força criadora pede rituais físicos vazios de sentido espiritual. Então, no aspecto psicológico, o que são esses 5 animais? Eles são variáveis na nossa equação interna. Eles representam emoções densas, instintos reativos. As Sephirots, que operam na nossa psique. Sim. E o trabalho que cai sobre Abraão e sobre quem estuda isso é de elevar, subjugar e anular esses traços animalescos. Subordinar a inteligência espiritual. Não é fingir que não tem emoção, mas é tirar a reatividade imediata. Aquele desejo instintivo de dominar as coisas. É anular a vontade de receber para cultivar o que chamam de bestel. A capacidade de doação? Exato. E tem um detalhe linguístico poderoso aí. A palavra sacrifício no hebraico é korban. Certo. E a raiz desse verbo significa aproximar-se. O processo de anular a gravidade do ego é o mecanismo exato para se aproximar da frequência vibracional do Criador. Cada um desses 5 animais mapeia setores que rodam no piloto automático na nossa cabeça. Defesa de território, necessidade de aprovação. Apetites egocêntricos em geral. E o ritual de Corban hoje acontece toda vez que você identifica um impulso egoísta e conscientemente escolhe não transformar isso em ação. É disciplina tática, né?
E isso nos leva para a ferramenta mais incisiva desse estudo inteiro. Porque a frente de batalha mais crítica para anular essa reatividade é a nossa comunicação verbal. Sem dúvida alguma, a boca. O material fala sobre a urgência de realizar uma Brit Milá da língua. Uma circuncisão mais conceitual, da nossa capacidade de fala. E a biologia espelhando a cabala aqui é impressionante. A anatomia atua como um mapa. Sim, um ser humano adulto tem 32 dentes na boca. E na organização da árvore da vida, o número 32 corresponde diretamente aos 32 caminhos da Rogorman. A sabedoria suprema. Exato. Isso prova que a boca não é só um órgão. Ela funciona como o filtro primordial entre o domínio invisível do pensamento e a realidade palpável. Ela materializa as coisas. E por causa desse imenso poder de materialização, a gente precisa ter um controle rigoroso sobre a fala para evitar o caos. É o que chamamos de jejum de palavras. Mas atenção, não é virar um monge isolado sem interação social. É fazer uma triagem implacável, não é? Do que você projeta para fora. Prevenir a contaminação do canal. O texto é bem incisivo. Quem fala sem vigilância invariavelmente funde sagrado com o profano. Mistura futilidade com coisas elevadas. E a consequência disso é que a pessoa profana o altar dos próprios lábios. Enxergar a boca como um altar é um peso imenso. Quer dizer que uma fofoca ou uma reclamação crônica é um vazamento tóxico da vontade de receber. É o vazamento mais rápido que tem e desperdiça um volume gigante de energia vital. Energia que deveria estar erguendo seu templo interno. Cada sílaba reativa fortalece a ilusão da fragmentação. Então o silêncio entra como uma tecnologia ativa. Uma tecnologia de restrição. Você retém a gevurá, aquele ímpeto instintivo de contra-atacar e falar por cima para criar um vácuo. E nesse vácuo, o atributo da misericórdia recede, consegue entrar na resposta. Exato. O silêncio estanca a proliferação do caos para fora, mas tem uma função ainda mais fundamental. Ele desobstrui a audição espiritual. Sim, com a mente gerando poluição sonora ininterruptamente por causa do ego, o sistema entra em colapso. Fica impossível decodificar a inteligência divina operando. Fazer essa Brit Milá da boca é amputar as palavras inúteis para conseguir captar frequências superiores. Não é regra de etiqueta, é engrenagem essencial de elevação mental. E o objetivo final, listado no documento, para esse esforço todo, é a aceleração da consciência de Messiáriar no praticante. A consciência messiânica interior. Isso. Ligar os pensamentos direto a Keter, a Sefira da Coroa, que é a pureza máxima da vontade do Criador. E para ancorar o peso dessa retificação verbal, o estudo do Moré André Clemen Rosa traz um fragmento fantástico do Zohar. A obra central do misticismo judaico. Na própria Parashat Balak. Tem a frase em aramaico, né? Zakaá, Shulakei, Mandatir Pumei Ulishenei. Perfeito. A tradução direta é que feliz é a porção daquele que guarda sua boca e sua língua. E guardar a língua no nível profundo dessa aula é a tática suprema para neutralizar Balak. A energia de Balak, como vimos, insere dúvida. Impor silêncio bloqueia a capacidade dessa força de amaldiçoar e ressecar o nosso entendimento. A física cósmica, por trás do Zohar, bota uma responsabilidade gigante na nossa mão. Uma responsabilidade astronômica. Dominando as palavras, você pega a gevurá deprimida dentro de você e submete ela intencionalmente à luz infinita de R7. A restrição se submete ao amor através do silêncio. E o que rola é a unificação dos atributos de Deus dentro da nossa mente. O que garante um fluxo livre de bênçãos. Um fluxo sistêmico que equilibra os mundos superiores e purifica as realidades inferiores. A homeostase do universo dependendo do controle de uma boca humana. É forte. A consciência de Mariahar não é um evento milagroso que cai do céu. É disciplina psíquica e restrição verbal severa, contínua. Avaliando tudo que a escola Kibele Sinai trouxe hoje, o impacto dessa inversão é nítido.
Deixa de ser manual de feitiçaria antiga para virar física de sistemas. E reengenharia mental profunda. O estudo tira o foco dos problemas lá fora e foca inteiramente na postura do próprio indivíduo. Elimina inimigos externos, mostra que dificuldades seguem a renovação do número 26 e exige a submissão das forças do ego. Acaba a terceirização de culpas, não é? A pessoa assume o protagonismo interno absoluto. O que muda a experiência do sofrimento. Porque quem destrói nossas expectativas confortáveis é a arquitetura divina abrindo espaço para o templo interno. E esse templo só existe numa mente onde o silêncio protege as ferramentas da vontade de receber. Mas veja, tudo isso sobre Sefira ou Tizoar é nulo se não virar prática. Não pode ficar só no intelecto. De jeito nenhum. Se a pessoa continua trazendo atrito para o trabalho ou complicando a família, ela deixou de ser a vítima do Balak literal para virar ela mesma um instrumento de Gevurah desgovernado. A prova real de que a teoria entrou na cabeça é o aumento do amor e da tolerância na prática diária. As barreiras da fragmentação caindo. Exato. Compreender as engrenagens ocultas da adversidade tem que reconfigurar a mente para buscar retificação, não reclamação. E como a gente sempre faz no fim de um mergulho profundo desses, é preciso deixar um ponto de tensão prática para quem está acompanhando. Para o aprendizado não evaporar assim que o áudio acabar. Com certeza. E considerando que o templo interno depende de anular vontades egocêntricas pelo jejum de palavras, o que a gente deixa hoje para reflexão? A pergunta para autoobservação é bem direta. Sabendo do rigor necessário para não misturar o sagrado e o profano no altar dos lábios, qual hábito cotidiano seu, hoje, está agindo como um Balak silencioso? Um Balak silencioso? Sim. Qual reclamação recorrente, ou uso de ironia, ou fofoca que você faz sem perceber, está agora mesmo amaldiçoando a sua semeadura espiritual e demolindo a sua consciência através da autossabotagem? Acompanhou essa nossa extensa exploração. Pelas camadas profundas da nossa psicologia e do texto milenar. Continuem analisando cada interação que vocês tiverem e vigiando firme os portões da fala. E até a nossa próxima análise detalhada. A casca se rompe, a ilusão se desfaz. Desexatamos, o ego fica para trás. A mente clama, o templo interior é luz. Nova dia, a alma se conduz. Fogo de Gevurah, água de Ereste, a quebra do vaso que a alma pede. Não há inimigo além do próprio olhar. A sombra de Balak, nós vamos domar. 26 é a soma, um nome a reinar. A queda é a ponte para se elevar. 32 caminhos de Horma a brilhar. Na Brit Milá dos lábios o silêncio ecoa. Desperta a consciência, a luz de Maria. O profano e o sagrado não vão se misturar. A boca é o altar, a morada do rei. Nas palavras puras o espírito guiei. A união se faz, a fragmentação tem fim. O eco da alma ressoa em mim. Sem mim, Haklipa nisberet, Ashlayana moga, Shiva azarbita muza, ego nishar me'arora, Serol zoek hamikdash, hapnimi meir, Tisha b'Av הנשמה מובלת אש של גבורה, מים של הרזו, היא שפירת הקלישה, הנשמה מבקשת, אין אויב מלבד המבט העצמי, את הצל של בלקן ונרניה. 26 הוא הסכום, השם שולט, הנפילה היא הגשר, להתעלק 32 נתיבות, טרור מלא, היא בעברית מילה של השפתיים, השתיקה מהדהדת. עורר את המודעות, האור של משיח, הרול והקודש לא התערבו,
הפהו המזבח משכן המעלה במילים טהורות תתארו הרידרתי העירוד נוצר הפיצור מגיע לקיצו את הנשמה מהדהד